Falamos, então, nesta abertura de programa a respeito de mercado agrícola, a respeito do que vem ocorrendo. Nós temos elevações para soja e milho lá nos Estados Unidos, tem a questão climática, milho dispara no Brasil e é por isso que eu recebo aqui o Marcos Araújo, da Agrinvest, que conversa conosco ao vivo pela internet. Marcos, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. E nós temos visto um movimento de alta mais uma vez. Parece que os modelos meteorológicos não estão em concordância em relação aos Estados Unidos, mas o fato é que o mercado tem apresentado altas. Como é que você avalia o momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Um prazer falar com vocês novamente. O mercado ontem em Chicago, na primeira parte da sessão, nós tínhamos operando no território negativo. No entanto, com a atualização dos mapas climáticos, que trouxeram menor previsão de chuva para a parte oeste do Corn Belt, fez com que Chicago revertesse e terminasse o dia no território positivo. E a alta continua nesse momento. A soja subindo aí, nós temos o farelo de soja subindo bastante, e a soja nesse momento, Chicago subindo até 18 centavos de dólar por bushel, Fabiano. Marcos, o que explica neste momento as elevações que nós temos, principalmente para o mercado da soja? Hoje, mais cedo, eu vi aqui na questão do milho americano, pode ser que a China tenha feito aí uma compra maior de milho dos Estados Unidos, ainda não confirmaram nada, mas o que justifica as elevações que nós estamos vendo? Bom, vamos falar da soja primeiro. Como nós falamos, a parte oeste do Corn Belt, com climas mais secos, e essa região que tem sofrido, as Dakotas, na divisa com o Canadá, e também partes de Iowa, que é o primeiro e o segundo estado, normalmente, maior produtor de soja e milho nos Estados Unidos. Então, isso deixa o mercado bem apreensivo. De curto prazo, na soja, nós temos a China comprando muito da mão para a boca. E a China precisa ainda cobrir posições para os próximos meses. O mercado tem aguardado essa volta da China para o mercado físico. Mas, nesse momento, Fabiano, a margem das indústrias processadoras de soja na China tem operado com até 18 dólares por tonelada no vermelho. Ok? Reflexo disso também é a queda de preço da carne suína na China, que diminui o poder de compra do suinocultor. Lembrando que a soja em grão vira farelo, que vai alimentar todo o rebanho do suíno na China, Fabiano. Muito bem, Marcos. E aí, quando a gente fala a respeito desses elementos, a gente logo lembra do que vem ocorrendo aqui no Brasil em relação ao milho. E estamos aqui num momento em que podemos ter uma nova frente fria, pode ser que haja algumas áreas novamente afetadas, e é milho que falta no Brasil. Aqui, quando eu estou olhando aqui o meu roteiro, eu vou falar ainda hoje de o milho, como é que está a colheita, de acordo com a Conab, vou dizer que JBS comprou milho, vou trazer algumas informações nesse sentido. E essa questão de estar importando milho da Argentina, algumas empresas, e possivelmente alguém vai ter que comprar dos Estados Unidos também, é porque falta milho no Brasil. Este momento que nós temos de colheita e com o milho subindo é bastante incomum. Como que você avalia este cenário, já que o comprador ficou numa situação extremamente difícil e que deve se complicar ainda mais? Exatamente. Nós tivemos aí uma quebra do milho safrinha 2021 de praticamente 30 milhões de toneladas. Um potencial produtivo inicial de 83 para agora 53 milhões de toneladas. Fabiano, também é verdade que as exportações brasileiras que estavam estimadas inicialmente em 35 milhões de toneladas, agora nós trabalhamos com uma exportação de 16 milhões de toneladas, uma queda de 19 milhões de toneladas. E a importação brasileira, que inicialmente era prevista ao redor de 500 mil toneladas, agora com 3 milhões, podendo chegar a 4 milhões de toneladas, o que seria um volume recorde. Isso porque, Fabiano, o milho vindo da Argentina chega, por exemplo, na região oeste de Santa Catarina a R$ 95, R$ 96 uma saca. E nós temos hoje, por exemplo, o milho na B3 a R$ 102 a R$ 103 a saca. O mercado segue muito apreensivo em função dessa possibilidade, dessa geada nessa semana,
Geada é essa que, se vir para o Paraná, vai muito mais aí gelar o que já está morto, vai gear em cima de defunto milho, mas pode causar algum prejuízo para o milho plantado mais tardio para o estado do São Paulo e também no Mato Grosso do Sul para aqueles produtores que se arriscaram plantando milho em abril, ou seja, milho esse plantado em abril que vai estar aí nos seus 90, 100 dias de emergido, esse sim pode ter um grande prejuízo. Mas já o milho já comprometido aí e o produtor tomou um grande risco tendo isso daí. Portanto, eu acredito nesse momento que a produção brasileira de milho safrinha deva se confirmar ao redor dos seus 53 milhões de toneladas, Fabiano. Muito bem, Marcos. Aqui eu tenho participação de alguns telespectadores. O André Rezende de Barros, ele é pecuarista lá no estado do Mato Grosso. Ele está comentando aqui a dificuldade de compra de milho para fazer aquisição para a engorda de animais, para terminação, principalmente para quem trabalha com confinamento. E eu tenho feito uma pergunta, ele faz esse comentário, que é muito lógico que esteja difícil mesmo, e eu tenho feito essa pergunta para todo mundo que participa do programa, qual seria a estratégia aí para esse perfil de produtor rural, que o produtor rural que é agricultor é uma estratégia em relação às suas vendas, em relação ao posicionamento do seu produto no mercado, em relação a quem precisa demandar no momento como esse, principalmente até março do ano que vem, que ao nosso ver vai ficar muito pior. Sim, o primeiro quadrimestre de 2022 repete um círculo que falta milho no Brasil em função da redução da safra verão. Só que agora tem que se formar estoque realmente, principalmente no Mato Grosso, já que não tem praticamente mais milho verão por lá. A produção do Mato Grosso gira ao redor de 400 mil toneladas, apenas o milho verão. Ele é dependente do milho safrinha. A produção do milho safrinha no Mato Grosso deve ficar ao redor de 31 milhões de toneladas, um consumo interno de 10 milhões, portanto, o Mato Grosso teria um excedente de 21 milhões de toneladas. Esse excedente que vai ser disputado aí para o mercado externo, acredito eu, entre 13 a 14 milhões de toneladas. E para o mercado interestadual, o Mato Grosso deve comercializar de 7 a 9 milhões de toneladas. Portanto, no caso do André, que é um consumidor de milho, se ele vai ficar, provavelmente acho que não, com confinamento na estação chuvosa, mas se ele vai ficar com isso, ele tem que encarar, do ponto de vista estratégico, formar estoque, porque não vai ter muita opção para ele comprar um milho novo, que seria, no caso, o milho verão, coisas que os consumidores do Sul e Sudeste teriam essa possibilidade.